vai continuar o estudo do capítulo 19, fé que transporta montanhas, a fé religiosa, condição da fé inabalável, os itens 6 e 7. Eu vou começar com esta reflexão. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Será que a gente já parou para pensar por que a gente se dedica, né, à nossa casa espírita, ao trabalho fraterno? Por que a gente acredita que estar aqui, de alguma forma, vai nos auxiliar na nossa caminhada? Nós sabemos que Deus está presente em todos os locais, né? E por que nós, mesmo sabendo, nós temos essa necessidade de estarmos reunidos? Será que a gente congrega Deus dentro do nosso coração, nos nossos lares, né? No nosso interior, na nossa paz ou durante as tormentas da nossa vida? Então fica essa reflexão para a gente ir avaliando ao longo do estudo qual a finalidade do esforço religioso que cada um de nós faz, né? Para que a nossa religião, seja ela, independente de sermos nós aqui ou de outras pessoas desse orbe terrestre que estão em outras religiões, né? O que será que os motiva, que os leva? No contexto religioso, assim, no geral, se a gente for pensar, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. A gente sabe, né, tem uma vaga noção, que a gente não sabe quase nada, de que nós temos aí uma longa jornada, que nós somos espíritos que já vêm de outras caminhadas, né? E que a maioria de nós, com certeza, né, em outros períodos, em outras épocas, nós pertencemos a uma religião. Ou talvez não, como até hoje algumas pessoas não frequentam, não têm uma religião que cultuam, que acreditam. E a gente também tem essa noção de pouquinho conhecimento, que nos tempos passados, a fé, quando a gente fala de fé, muitos da humanidade tiveram aquele processo de perseguição, de serem forçados a profetizar uma fé neste ou naquele Deus, nesta ou naquela seita religiosa, porque era necessário, porque a gente agia sob o medo de um Deus vingativo, de um Deus que castigava. Se eu profetizasse uma fé que fosse diferente daquela que o poder que estava na época, seja ele da igreja, ou seja ele dos reis, e quem quer que tivesse uma autonomia sobre as demais pessoas, que eles eram ameaçados, né? Se a gente não profetizasse uma fé, a gente era castigado duramente, queimado, jogado aos animais para ser destruído pelas onças, pelos tigres, por todo tipo de animal feroz que existia naquela época. Então a gente era forçado a publicizar uma fé que às vezes a gente não tinha, mas que nós éramos obrigados. E hoje, de certa forma, a doutrina espírita, a gente percebe que muito se caminhou, muito se avançou, mas muitas pessoas ainda têm aquele receio de socializar a sua crença, né, na vida eterna, na reencarnação, né, os benfeitores espirituais, mesmo que a pessoa diga que Deus é o único, né, acredita na figura do Mestre Jesus, que é a nossa luz, o nosso guia, mas muitas vezes as pessoas se encolhem, não dizem que são bandistas, ou que são kardecistas, ou que são essa ou aquela, porque de certa forma há ainda um pouquinho de preconceito. Nós ainda somos imperfeitos demais para aceitar as diferenças, né? Muito embora a gente tenha aqui na nossa lei, na nossa Constituição, que a gente deve respeitar a crença religiosa de todo mundo, de todas as pessoas, todos somos iguais com os mesmos direitos. Mas a gente sabe que ainda há um resquício, né, dessa coisa de condenar as pessoas por conta da sua fé, da sua crença. Eu peguei esse trechinho do Evangelho que eu achei interessante, que vem reforçar o slide anterior. No seu aspecto religioso,
a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde ela desmorona. Quando a fé, aquela que tem a fé, que tem a verdade por base, é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é a plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar o que se está com a razão. Então aqui a gente tem um ponto importante, que é a fé cega e essa fé raciocinada. A fé cega, como diz aqui no texto, é quando a gente mergulha de cabeça, sem conhecimento, sem aprofundar, e aceita como verdade única aquilo que nos é imposto, seja por um dirigente de uma casa, seja por um sacerdote ou um pastor, quem quer que seja o dirigente espiritual da casa que nós frequentamos, da religião que nós seguimos. Então tudo é preciso passar pelo crivo da razão. Até nas comunicações espíritas nós temos que ter o cuidado de avaliar e de passar por esse crivo de verdade e de razão, para que a gente não incorra em erro de acreditar nos falsos profetas, nos falsos comunicantes, porque às vezes eles se aproveitam da nossa fragilidade, da nossa boa vontade em acreditar em tudo, sem nos aprofundarmos na verdade, sem a pesquisa. É por isso que a doutrina espírita, ela passa por esse tripé, de a pesquisa ser importante, a ciência é importante, a filosofia, porque nós precisamos aprofundar as verdades, digamos assim, verdadeiras. É por isso que a gente está na doutrina e tem que ter esse cuidado de também nos policiar com os nossos pensamentos. Será que isso que eu estou pensando, será que essa intuição não é uma mera invenção da minha cabeça? Ter esse critério do estudo. O conhecimento é tudo. O conhecimento é uma das únicas coisas, poucas coisas, que a gente vai levar quando deixar esse corpo por aqui. As boas coisas, que são leves, as coisas que são ruins que a gente carrega, que é o orgulho, que é a inveja, que é a falta de fé, que é a falta de confiança na sua capacidade. Essas coisas a gente vai levar. Então nós temos que ter cuidado para aprimorar e desenvolver o nosso potencial de fé, porque Deus nos fez perfeitos, nos deu capacidade. Então a gente tem um potencial enorme, mas a gente não sabe usar. Quando o mestre diz que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente mudaria um monte de lugar. Pois eu penso assim, que se eu tivesse a fé do tamanho desta casa, eu ainda não teria fé suficiente para mudar determinadas coisas na minha vida. Porque nós ainda somos frágeis, porque nós ainda estamos nesse processo de evolução e de conhecimento, esse processo de conhecimento pessoal íntimo, de saber da nossa capacidade. A fé inabalável. A gente já sabe que a fé cega é fácil, basta fazer uma lavagem cerebral de repente na minha cabeça, eu acredito naquilo como verdade e sigo aquilo para a minha vida. Fecho os meus olhos, não olho para os lados, não estudo, não pesquiso, não investigo. E a fé inabalável? Allan Kardec diz: para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender.
E como é que eu compreendo as coisas se eu não aprofundar no conhecimento, se eu não me aprofundar nos estudos? A gente, não sou cientista, não sou. Mas a gente temos olhos, temos capacidade para leitura, para investigação, para discussão, para perguntar, né? Tem aquele ditado bem antigo, quem tem boca vai a Roma. Então a gente também vai a Roma, a gente consegue, com o nosso esforço, com o nosso estudo, com as nossas próprias investigações, com as nossas discussões, com as nossas indagações, a gente consegue aprimorar um pouquinho o nosso conhecimento. E já que para a gente ter aquela fé inabalável, aquela fé em que Deus é o Senhor soberano de todos nós. Mas eu não vejo Deus aqui, não estou pegando, não estou. Mas eu terei fé inabalável quando acreditar e ter certeza que eu entrego a minha vida, os meus problemas, as minhas dificuldades em suas mãos, mas que eu não ficarei sentado esperando as bênçãos cair do céu. A fé, ela se torna firme e forte quando eu acredito e quando eu vou à luta, quando eu busco a verdade, quando eu busco a melhora para os meus problemas, para as minhas dificuldades. Eu confio sim num ser superior, né, numa energia maravilhosa. Posso até imaginar uma figura excelsa do Mestre Jesus. Normalmente a gente tem, né, eu tenho lá o meu Deus que eu imagino, está sempre lá de barbinha branca, velhinho, mas eu imagino ele assim. Então é nessa hora que a gente entrega, que a gente põe nas suas mãos as nossas ansiedades e a gente crê firmemente que esse Deus que nós imaginamos, que nós visualizamos, que Ele vai nos capacitar para a gente perseguir nos nossos objetivos, nas nossas lutas, nas nossas curas, né? Hoje a ciência já prova que, como disse a nossa irmã Shirley a semana passada, né, que muitas pessoas que estão lá de repente desenganadas, elas se agarram na fé, são merecedoras, né? Os seus neurônios trabalham de tal forma que vão alterando e melhorando as condições das suas células corpóreas, físicas, que estão adoentadas, e essa pessoa se recupera. Mas será que essa fé todos nós já temos? Será que todos nós já temos esse merecimento? Às vezes não. Na hora da dificuldade que a gente vai lá e faz uma prece, ai meu Deus, eu preciso melhorar, meu Deus, me ajude. Mas a gente não entrega de alma, a gente não entrega de coração. Aí quando a gente não consegue determinada melhora, Deus me abandonou. Que Deus é esse? E o que nós fazemos ao longo da nossa vida eterna, desse burilamento que nós precisamos fazer, dessa compreensão de que cada um de nós terá segundo as suas obras, até a fé verdadeira e pura, né? A gente for ver a história de Jó, eu não sei ela muito bem, né, do Velho Testamento, mas ele era um homem, a gente fala a paciência de Jó, porque ele tinha muitos bens, muito dinheiro, muito tudo. De repente, ele amanheceu sem nada, ele perdeu tudo. Mas Jó jamais perdeu a sua fé, ele jamais perdeu a sua paciência em esperar e trabalhar. E tudo foi recuperado novamente. Então essa paciência que Jó teve, essa perseverança, é que nós ainda estamos na busca. A fé é persistência, a fé é confiança, é acreditar e é lutar. Para mim isso é fé. Eu não posso jamais desprezar a capacidade que eu tenho de correr atrás das coisas. Às vezes os problemas se apresentam na nossa vida com uma dificuldade tão grande que a gente pensa, não vou vencer. Se a gente sentar ou deitar, não vence. Então é preciso que a gente tire o pé do chão e corra atrás dos nossos objetivos, mas com pensamento firme e com fé.
que a gente consegue. A fé inabalável é aquela que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. A gente já encarou os nossos problemas de uma outra forma, a gente já foi coagido, obrigado a fazer determinadas coisas da qual nós não concordávamos, mas para que a gente pudesse se manter na vida corporal, a gente sempre seguiu de joelhos, a gente sempre obedeceu. E hoje não, hoje nós estamos aqui nesta casa espírita, com a nossa fé, seja ela pequenininha, um grãozinho de mostarda cortado em 10 partes, não importa, mas nós estamos aqui e nós não somos castigados, não somos perseguidos, não somos açoitados, porque nós estamos na doutrina espírita. É uma escolha que hoje nós já podemos fazer, da mesma forma que a gente não condena quem vai ser evangélico, quem vai ser católico, apostólico, romano, seja lá qual for a religião que a pessoa escolhe, principalmente nós espíritas, que temos um pouquinhozinho de conhecimento, nós temos esse compromisso, essa meio que uma obrigação de aceitar, de não recriminar, né? De não rejeitar a fé, a crença que outras pessoas profetizam. Encarar com a razão é encarar as nossas dores, né? De frente com a razão, de frente com o que é real, é não fantasiar, porque a fantasia só vai nos trazer sofrimento, e se nós não estivermos preparados para o sofrimento, o pouco de fé que a gente tem, a gente acaba acreditando que não tem nada. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Essa passagem está em Marcos. Ele foi bem claro. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. As pessoas que Jesus curou, que lhe tocavam no manto, que pediam a cura, Jesus jamais disse: eu te curei. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Porque ele tudo via e tudo vê. Então, se alguém tocasse em seu manto com aquela fé inabalável, ele era atendido. Por isso ele fez muitas curas. Por que os apóstolos não conseguiam e reclamavam às vezes com o mestre? Porque ainda não tinham a fé inabalável, convicção plena que o mestre sempre teve. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. As virtudes, meus irmãos. Como é difícil a gente praticar as boas virtudes envolvidos na atual situação que nós estamos, passando por esse processo de transição planetária que somos nós que estamos passando. Não é o mundo que vai acabar, não é a Terra que vai mudar. Nós é que vamos mudando. Nós vamos indo, vai vindo outras pessoas, outra geração. Então, é nesse processo que a gente vai passando por essa transição planetária. Então, a gente vai acrescentar a fé à virtude. Eu enumero aqui todas as boas virtudes que cada um de vocês pode pensar aí sentadinhos, né? De repente, a virtude que eu acho mais importante para mim não é para Cida, né? Então, são essas boas virtudes que a gente precisa acrescentar à nossa fé, à nossa capacidade de amar, de perdoar. Nós também temos que acrescentar à virtude a ciência, porque a ciência para o espiritismo, ela é um dos pilares, ela é base, né? Tanto é que os benfeitores dizem que se um dia a gente provar que a doutrina, a sua filosofia está errada e a ciência está certa, é que a gente fique com a ciência, porque a ciência é evolução. A ciência promove a cura de tantos males, promove o nosso bem-estar. Da mesma forma que mal utilizada provoca um desastre, né, universal. E a gente vai acrescentar à ciência a temperança. Temperança, como é difícil a gente ser temperado, né? Ser tolerante, ser benevolente. Difícil. E a gente tem que colocar a paciência, que não é a de Jó ainda, a piedade para com os nossos semelhantes, primeiramente para com as nossas imperfeições, né? Para com a nossa pouca fé. E acrescentar à piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor.
Essa passagem é de Pedro, capítulo 7, versículo 5. Desculpe, capítulo 5, versículo 7. Então, essa fé nossa, que está bem fraca, pelo menos a minha, né? Ela está bem lá brotando ainda, vamos dizer assim, que a gente precisa acrescentar todas essas coisas: paciência, fraternidade, piedade, temperança, a todas as coisas que eu acho que são importantes e boas, e que quando eu deixar o meu corpo de carne eu vou levar e não vai pesar nas minhas costas, né? O que é bom, o amor é leve, o amor não prende, ele liberta. Então a gente tem que atrelar a nossa fé às nossas boas ações também. Essa passagem eu amo, Coríntios, capítulo 13, versículo 2. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda, ficou erradinho aqui, que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, né, que é o nosso título, carro-chefe desse capítulo, se eu não tivesse amor, nada seria. Então, tudo na nossa vida precisa de ter amor. Eu não posso ser uma pessoa crente, confiante em Deus, se eu não amo nem a mim mesmo, não amo nem a ninguém. Eu preciso seguir os 2 primeiros mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Enquanto eu, de falar por mim, não conseguir vivenciar esses 2 princípios básicos, simples e ao mesmo tempo complexos da gente, difíceis da gente executar, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que tem uma fé inabalável. Eu ainda estou na escola. As provas, entretanto, abundam ao seu redor. Por que, pois, se recusam a ver? Nós estamos aqui, nós respiramos, temos saúde, temos alguns probleminhas de doença, a maioria de nós encarnados sempre tem alguma coisa. Nós temos o ar, a água, né? Nós temos todos os elementos naturais, a natureza. Esses dias eu fiquei na janela do quarto, né? Estava olhando para o firmamento, para as estrelas, me veio esse pensamento, falei: meu Deus, por que é que eu ainda duvido, às vezes, da tua capacidade, né? Quem de nós conseguiria fazer tudo isto e sustentar tantas moradas que há na casa de meu pai, incluindo esta que nós vivemos, se não for alguém sublime e de uma fé mais que inabalável, que com sua energia, com a energia dos benfeitores, mantém toda essa estrutura para a gente. E o nosso está tão simples aqui: é amar a Deus, primeiro passo, e amar a nós mesmos e aos próximos. Se a gente conseguisse fazer isso, a gente já estaria assim, o grãozinho de mostarda partido em 10, já teríamos ali uma pequena parcelinha da fé inabalável. A fé mais falsa, aquela que engana, é mais fácil a gente cultuar para nós mesmos, mas a inabalável é muito complicado. Então, o que nos impede de aproveitar, de acreditar e de refletir em tudo que está à nossa volta? Acolhei o débil na fé, não porém para dividir opiniões. Romanos 14:1. É que para chegar à cultura, filho do trabalho e da verdade, o homem é compelido a indagar, examinar, experimentar e teorizar. Mas para atingir a fé viva, filho da compreensão e do amor, é forçoso servir. E servir é fazer luz. Esse trechinho do livro Seita de Luz de Emmanuel. Então tudo passa pelo amor. Tudo passa em acolher aquelas pessoas que não têm a mesma fé que eu acho que eu tenho, que não profetizam aquela crença que eu acho que é verdadeira, né? Que são de outras religiões. Eu preciso acolher. Eu não posso negar a mão para essas pessoas que batem a nossa porta. Onde está a minha fé? Se eu me negar a atendê-los. Então a gente, para ser luz, para a nossa luzinha brilhar um pouquinho mais, a gente precisa servir. De alguma forma a gente precisa servir. Na oração, na prece, nos bons pensamentos, no socorro imediato, na necessidade, na fome, na dor, no choro. Isso é servir.
é se colocar à disposição do outro sem exigir nada em troca, confiantes na nossa capacidade de auxílio, sem esperar a recompensa. Ter fé é conseguir acreditar no improvável, ter esperança naquilo que não vemos e que não é palpável. Ter esperança nem sempre significa ter fé. Às vezes eu tenho esperança em conseguir algumas coisas lá na minha casa, na minha vida, mas eu não tenho tanta fé. Tanta fé em Deus, eu não acredito em Deus, mas eu tenho esperança de melhorar de vida, de sarar da minha doença, né? Eu tenho a esperança de alguma coisa. E a fé verdadeira, ela é essa conexão com Deus. Eu posso ter fé e ser uma pessoa esperançosa, né? Posso ter fé e ter esperança. E também às vezes eu posso ter esperança. Eu não me preocupo muito com a minha fé, com o meu caminhar religioso, não me preocupo muito em avaliar, né, em pensar por que eu estou aqui, né, o que me motiva a seguir na caminhada, a acreditar nos princípios fraternos e solidários da doutrina espírita, né? Que tamanho eu pretendo um dia alcançar a minha parcelinha de fé, né? Isso é pessoal. Isso de fé eu não posso obrigar ninguém de vocês a ter fé. Da mesma forma que ninguém de vocês pode me convencer a ter fé, a acreditar que nós temos benfeitores espirituais que estão aqui nesta tarde nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo. Isso é muito pessoal. Isso é muito íntimo. Cada um de nós responde pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelo amor que você tem para distribuir, né? Pela sua parcelinha, né? Mesmo que ainda pequenininha, de fé que você tem. Porque às vezes você está desenvolvendo aquela fé inabalável, né? Aquela fé imutável, aquela fé intransferível, que é só tua. E mesmo você, às vezes ainda imperfeito, ainda com uma fé, uma chama apagadinha, mas você tem esperança, você batalha, você trabalha pela sua reforma íntima, pela sua reforma interior, né? Então, essa força que vem de cada um de nós, essa construção que a gente busca, que a gente faz, a gente se apoia na casa, no grupo, né, religioso ao qual nós pertencemos. Nós estamos aqui, se um precisar de socorro, a gente se equilibra, né, a gente se une, mas essa caminhada, ela é, meus irmãos, individual, né? Cada um de nós vai personalizar na nossa vida a forma como nós vamos crer, como nós vamos acreditar, como nós vamos confiar, nós vamos trabalhar para aprimorar, aperfeiçoar a sementinha, o germenzinho da fé que cada um de nós tem no seu íntimo. Então é o que nós tínhamos para falar para vocês nesta tarde.